galerinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer a continuação do último vídeo. Ou seja, eu vou fazer a casa aqui do Toca Life World, que no último vídeo que eu fiz eu tinha me esquecido de fazer a casa. Mas vem comigo já. Gente, tava muito barulho nessa parte e não dava dando pra me escutar. Eu ia mostrar os personagens e também que eu ia fazer uma casa bem grande, porque a família era grande. Galera, os personagens são esse daqui é o pai, a mãe, a filha mais velha e os gêmeos. Então, essa daqui é a família. E eu vou fazer agora a casa da família, porque no último vídeo eu não fiz. Gente, muitas partes não dava dando pra me escutar, só que a gente tinha ido pro correio só porque tinha presentes. Aí eu também levei a família, eu tava falando isso. E também eu tinha falado que as coisas tinham mudado muito, o Toca Life World. E que eu tinha gostado dessa roupinha aí lila que eu ganhei e desse cachorrinho, que a Luluca já tinha usado ele, que eu tinha falado. Mas eu tava... E foi isso, eu fui procurar onde tava 2026 pra colocar. E tava ali na minha frente, foi isso. Galera, nessa parte também tava com muito barulho, só que eu tava falando pra vocês adivinharem qual era a casa. E era... E no final foi essa casa. Essa casa eu gostei muito porque ela é uma bem grande e que são bem pra crianças. Ou seja, para muitas crianças. Eu tava falando para crianças porque tinha um quintal bem grande. Galera, de novo ficou muito barulho. Porque eu tenho que abaixar um pouquinho o volume para poder me escutar. Mas foi essa casa que eu escolhi e aquele era o espaço que eu ia fazer. Aí, esse daí foi o primeiro cantinho que eu comecei a fazer e eu quis escolher essa parede aí rosinha com branco, porque esse degradê, porque eu tinha gostado muito, ficou bem fofinho, porque eu quero coisas bem fofinhas. Porque eu adoro, pra quem não sabe. Esse vai ser o chão, porque pra mim, eu vendo qualquer coisa bem confortável. Quer dizer, quando eu vejo alguma coisa que eu acho que é bem confortável, eu coloco, gente, só coloco, porque eu acho que esse chão parece muito confortável pra mim. Eu também queria ter um desses aqui na minha casa. Mas foi isso, eu coloquei esse chão e essa paredinha, só que no final, vocês depois vão ver que eu acho que eu tinha mudado a paredinha, não sei, eu acho que eu tinha mudado. E então, eu já fui e peguei esse lugar ali aí pra sentar, que eu não escolhi esse lugar, eu tirei e depois eu coloquei mais estante e umas cadeirinhas. Eu só peguei ali a adolescente pra ver se ela gostava e ela ficou com carinha feliz, então acho que ela gostou. Mas tudo também, tudo que alguém senta em um lugar ou qualquer coisa, todos ficam felizes, então é óbvio. Depois eu tirei aquela poltrona, coloquei esse tapete e essa luz. Coloquei essa estante aí branca. E eu tava falando que eu ia pausar o vídeo, que eu ia continuar e que eu ia colocar muitas cadeiras ali. Mas no final só coloquei 3, gente. 3 cadeiras só. E eu tava falando que eu ia pausar o vídeo e que... Como se fala? Que eu ia pausar e de vez em quando eu ia colocar de novo pra vocês verem. Aí eu tava fazendo ali, eu tinha falado que também... Eu me lembrei que eu tava gravando o vídeo, e então eu coloquei ali uns livros, ai, como se fala? Isso daí, e eu já, bom, vocês já estão vendo, com isso rosa que eu tinha feito, eu tava mostrando que eu ia já fazer esse lugar, enfim, eu coloquei muitas plantinhas, assim, coloquei tipo 20 plantas ali. Não, também não é pra tanto. Acho que eu coloquei 5 e essas luzinhas assim, um do lado da outra. Aí esse espaço eu não sabia o que fazer. Aí foi assim, ó. Eu vou explicar. O rosa vai ser a lavanderia, o vermelho vai ser a cozinha e o azul vai ser a sala. Aí eu tava fazendo ali eu tava escolhendo as cores e também eu estava colocando os círculos porque eu tinha falado exatamente isso que eu acabei de falar, que o vermelho era a cozinha, o rosa era a lavanderia e o azul era a sala. Então já tava ali desenhando e colocando sala ali eu coloquei. O lavanderia só coloquei lá e cozinha também só coloquei E foi isso que eu coloquei. Galera, já comecei ali a fazer a cozinha e fiquei olhando ali as paredes. E até que eu vi algumas bem tranquilinhas, assim, tão de relaxar que eu adoro.
E o chão eu peguei um de madeira igual a esse. Eu já tava gostando desse, só que eu peguei outro, que foi esse último aí. Que pra mim é mais relaxante. É mais de quando você sabe, quando tem uma madeira e você pisa e faz um barulho. Eu gosto, ó. Gente, mas isso daí não é. A madeira foi muito alta, meu Deus. Eu escolhi esse sofá, mas pra mim não gostei depois e eu coloquei outro. E porque eu fui ver se cabiam todos e não couberam. E eu tive que escolher outro sofá. Eu ia colocar um puff. E depois eu peguei e escolhi esse sofá aí da casa de milionário, pra quem quer. Da casa de luxo. E ficou assim. E eu fui testar de novo pra ver se couberam se iam couber todos. E eu fui pegar uma televisão. E eu peguei uma televisão. Olha, eu tava mostrando aí que eu não gostava de televisão na frente do sofá. Gente, pra quem gosta, coloca, gente. Mas é que eu não gosto de televisão na frente do sofá. Então, eu fui pegar uma televisão assim de parede pra colocar na parede e deixar. Aí eu tinha colocado assim, só que... E aquilo de slime foi pros gêmeos, pra eles usarem quando eles estiverem na sala cansados. Só que eu achei bem básico isso, gente, eu não gostei. Então, fui colocar mais decorações. Eu coloquei esse outro quadro de um sol e já comecei a guardar os personagens. Mas eu tinha colocado o quadro de um sol, essas plantinhas e as luzes lilas. Depois, galera, eu já comecei a fazer a lavanderia. Eu tava pensando nesse papel de parede, que no final eu usei, de verdade. Só que eu tava achando muito pra banheiro. E eu tinha gostado desse, eu deixei nesse. Depois eu mudei pro papel de parede que eu gostava de novo. Quer dizer, o papel de parede que eu não tinha gostado. Aí eu peguei aquele e fui lá na zona de banheiro. E coloquei esse daí, que o de cima é pra lavar. E o de baixo é pra secar. E essa bolsinha aí que eu coloquei ali do lado é pra colocar as roupas pra gente lavar. Aí eu já tava fazendo aí, eu já tinha acabado. Eu coloquei aquela cadeirinha pra fazer a roupa, dobrar a roupa, amassar a roupa, não sei. Desdobrar, não sei, gente, não sei como falar. E deixei ali, e escolhi essa luz aí, porque a outra laranja que eu tinha escolhido, eu achei muito igual a da sala que tava do lado. Então, eu peguei essa outra que eu achei que combina mais, gente. E eu tinha uma igual, hein? Depois eu já comecei a fazer a cozinha. E pra cozinha, eu escolhi o papel de parede. Eu não me lembro, espera, deixa eu ficar vendo o vídeo. É esse. Eu tinha escolhido esse laranjinha de papel de parede, que eu acho que combina mais. E eu já comecei a pegando da geladeira. Aí eu fui ver a geladeira, qual combinava mais. E eu vi uma branquinha que eu gostei muito, porque... Eu não sei, eu achei ela bem básica. Eu não gosto de geladeira muito, com muitas decorações. Então eu peguei aquela geladeira. E depois eu fui pegar isso daí. E tinha ficado assim, eu tava adorando, gente. Vocês não sabem o quanto que eu tava adorando. E aí eu contei o pai, a cadeira pro pai, pra mãe, pra irmã mais velha, aí eu tinha errado. Porque era pra pegar a mesma cadeira. Eu separei um pouquinho, porque eu pensei em colocar a cadeira dos gêmeos ali do lado da mesa. Ou seja, nos cantinhos. Isso é o que eu acabei de fazer. Aí eu fiquei tão feliz que eu comecei a mostrar tudo, gente. E depois eu fiz o quintal, que é a parte das crianças favoritas. E eu tinha feito assim, quintal. E eu tava achando bem básico, então eu peguei ali umas coisas para as crianças ficarem fazendo, pulando, ficarem, não sei. Peguei alguns brinquedinhos. Aí era, quem entrar vai ter que fazer obstáculo. E quem sair também vai ter que fazer obstáculo. Então, a gente vai entrar cansados e vamos sair cansados. Esses cavalos é porque eu tava achando que ia decorar mais. Coloquei ali uns brinquedos dentro da casinha. Aí eu mostrei que isso daí é um segredo, ó. Se você pegar esse bonequinho aí de Casa do Terror e deixar de noite, ele transforma isso, gente. E eu vou dar um spoiler. Nos outros vídeos eu vou começar a usar isso. Esse bonequinho aí. E depois eu vou mostrar pra vocês. Mas... Eu peguei o carrinho, só que eu vi que já tinha o carrinho. E eu fui pegar
Eu fui, quer dizer, pegar não. Fui arrumar ali as coisas de pular pra eles, porque senão ia ficar bem juntinho e eu não gostei. E eu peguei isso, coloquei ali e coloquei uma piscina depois pra refrescar. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijinho pra todos vocês, não se esqueçam de se inscrever e deixarem um like aqui no meu canal pra saberem de todas as novas novidades. E um beijão de arco-íris e tchau!